como que eu faço a titulação? Com que velocidade? Com qual dose eu começo, Rafael? Você falou aí 50%, pode ser menos? Eu aumento a cada quanto tempo? Você falou uma semana, é sempre isso? Então, vamos lá. Então, temos um momento foguinho aqui da aula. Você que já é meu aluno, meu colega, sabe que o momento foguinho é um dos pontos altos da aula que você tem que guardar. Tá bom? Então, com qual dose eu começo? De maneira geral, 25. Então, você identificou pacientes sensíveis entre 25 e 50% da dose terapêutica. Então, esse Talopram, dose terapêutica 10 miligramas. E 10 miligramas, a gente pode começar com 5 miligramas, 2,5. Sertralina, 50 miligramas da dose terapêutica, a gente pode começar com 25 miligramas, com 12,5, tá? Paroxetina, 20 miligramas de liberação imediata, então pode começar com meio comprimido de 10 até um quarto, 5. Fluoxetina, 20 miligramas a dose terapêutica, a gente pode começar com 10 miligramas ou com 5 miligramas. Então é isso, mas pelo menos 50% da dose, tá? 50%, e a gente deixa por 8 dias. Mas Rafael, você não falou uma semana? 8 dias por quê? Porque se meio comprimido, ele não perde uma metade, né? Aí usa as duas bandas certinho. Então, se for 7 dias, vai sobrar meio comprimido tomando. Então, eu costumo orientar 8 dias. Olha, usa por 8 dias, me avisa como é que você tá bom? E se tiver em gotas, melhor ainda. Vou falar um pouco sobre isso também. Por exemplo, o escitalopram, a fluoxetina que tem em gotas, a gente pode titular em gotas, ao invés de ficar quebrando comprimido. Até porque tem alguns que são revestidos. E você já sabe, mas não custa lembrar. Sempre quando o comprimido é revestido, a gente evita de fracionar, justamente porque vai perder as propriedades farmacocinéticas, né, de meia vida, tempo de metabolização. Porque o revestimento, normalmente, ele vai atrasar o metabolismo da medicação. E se a gente quebra, aí essa vantagem vai para o vinagre. Então, pelo menos 50% da dose. Você sabe as doses terapêuticas dos antidepressivos, metade, e vai na boa. Legal, Rafael. E a cada quanto tempo eu aumento? De maneira geral, de 1 a 2 semanas. Né? Eu falei 8 dias, mas é 1 a 2 semanas. Para quem 1 semana? Para o paciente que é sensível médio. Aquele paciente que é muito, muito sensível e continua reclamando, deu 1 semana e fala, doutor, olha, o desconforto não passou, eu não tô legal, a gente segura mais 1 semana. Agora o paciente fala, doutor, depois de 7 dias, 8 dias, doutor, olha, deu uma dor de barriga, mas já passou. Aí se dá para aumentar. Então, a gente aguarda assim 7, 8 dias. Se tá bem, a gente aumenta a dose, tá? Caso contrário, a gente fica por 14 dias. Deixa 2 semanas. Tranquilo. E vai acompanhando passo a passo. Rafael, eu trabalho na OBS, eu não vou conseguir ter contato com o paciente. Tranquilo. Você explica isso para ele. Dona Joana, vai começar aqui a fluoxetina, 10 miligramas. Vai usar por 8 dias. Se a senhora estiver bem no 18º dia, já pode passar para o comprimido inteiro. Se não, aguarda mais 1 semana e depois, o ideal é deixar anotado, né? O paciente esquece. Como eu tenho contatos com pacientes no pós-consulta, eu mando a mensagem, né? Eu peço para ele mandar a mensagem, aliás, 7 dias depois, e eu vou orientando. Mas olha, é muito raro precisar ficar com mais de 2 semanas. Mesmo 2 semanas, é raro. A maioria, 1 semana já vai bem. No momento foguinho. Rafael, legal. E eu tô aqui me perguntando, da onde você tirou esses números mágicos? E aqui eu revelo, o mágico revela a mágica. Da onde vem esse número? Guarda isso aqui que é importante, nunca mais vai esquecer na tua vida. Vem da minha vida da medicação. Então, como é que funciona? Então, olha, esse gráfico aqui tem o percentual da dose. Então, o paciente tomou um remédio. Pum, chegou lá a 100% do nível certo, 100% a dose máxima do nível certo da medicação. Se o paciente não tomar a medicação, vai começar a decair, como um decaimento radioativo, uma exponencial. E tem o conceito da meia-vida, que é o tempo que demora para chegar a dose do sangue de metade da dose. Então, vamos imaginar, o paciente tomou 50 miligramas da sertralina. Vamos entender que 100% está no sangue. Então, tá lá, 50 miligramas. Em uma meia-vida, vai cair pela metade. Quer dizer, então, para a sertralina, é um período de horas que a medicação vai ser eliminada no corpo, normalmente pelo fígado. Isso chama meia-vida. Então, do 100% para os 50%. E depois de uma meia-vida, por exemplo, 24 horas. Então, a sertralina, mais ou menos entre 20 e 30 horas, depois de uma meia-vida vai cair pela metade. Depois de 2 meia-vidas vai cair mais, depois de 3 meia-vidas vai cair mais, e assim por diante. Então, o número que eu queria que você guardasse
para ter uma dimensão, é esse daqui. Depois de 3,3 meias vidas, a medicação vai ter uma redução de 90%. O que é importante? Porque depois de 3 meias vidas, meio tanto faz o que acontece, porque ó, já está na assíntota aqui da curva. Então, se eu falar 3,3 meias vidas, ou 10 meias vidas, ou 100 meias vidas, vai ter muito pouquinho já, menos de 10% da medicação. E um conceito que a gente usa, Rafael, eu estou entendendo. Então, meu paciente tomou segunda-feira a medicação, a sertralina. Segunda-feira. Então, mais ou menos um dia, vamos falar assim, dos antidepressivos, a meia vida. Então, em 3 dias, olha só, em 3 dias, ele vai ter mais uma redução de 90% da dose, então vai ter muito pouquinho no organismo dele, é isso? É exatamente isso. E é legal pensar não nesses 3,3%, mas no conceito de farmacocinética que a gente chama de steady state, que corresponde a 5 meias-vidas. Que, de maneira geral, depois de 5 meias-vidas, a gente considera que praticamente não tem mais remédio no organismo. E muitos pacientes perguntam isso: doutor, quanto tempo demora para eliminar completamente a medicação do organismo? Aí seria meses. Mas não precisa ser completamente. Por quê? Porque ó, em 3,3 meias-vidas, já eliminou 90%. Em 5 meias-vidas, já foi quase tudo. Já foi quase tudo. Então, não precisa esquentar a cabeça. Não precisa esquentar a cabeça. E essa análise vale tanto para quando a medicação está sendo retirada, como ela está sendo colocada. Então, steady state é um estado de equilíbrio, tá? Não é que não tem mais remédio, é um estado de equilíbrio. Quando está tirando, quando está começando. Então, se eu estou introduzindo um antidepressivo, toma lá o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4, mais ou menos depois de 5 meias-vidas, que a medicação vai ficar no nível sérico estável, considerando que uma meia-vida de um antidepressivo é mais ou menos 20, 30 horas, então em 7 dias eu vou ter 5 meias-vidas. Ou seja, depois de uma semana tomando um antidepressivo, o paciente vai ficar com o nível sérico estável. E aí começa a brincadeira. E aí começa a ter efeito terapêutico. E daí que vem esses 7 dias que eu estou falando até agora. Isso vale para a introdução do antidepressivo, isso vale para a retirada também. Então não é um número mágico. Rafael, e a fluoxetina? A fluoxetina é um caso à parte, porque ela tem um metabólito, que é a norfloxetina, que tem uma meia-vida de 2 semanas, de uma semana. Então, isso bagunça completamente. Mas para a grande maioria dos antidepressivos, a meia-vida é mais ou menos 20, 30 horas. E em 5 meias-vidas vai estar o nível estável, equilibrado, quando está introduzindo, quando está retirando. Então, se a gente for fazer qualquer mudança, para mais ou para menos, uma semana é um prazo que está beleza. Olha só, então você entendeu na base como é que as coisas funcionam. E isso ninguém tira de você agora. Rafael, legal. Mas assim, eu vou aumentar em 7 dias. Eu aumento de uma vez, uma paulada, por exemplo, ou aos poucos. Então, uma paulada, eu vou passar do estalopram e tal, dia 1, 5 miligramas, 5 miligramas, 5 miligramas, 5 miligramas. Aí no dia 9, depois de 8 dias, vou passar para 10 miligramas. É uma possibilidade. É uma possibilidade que pode fazer assim, sim. Bom? Ou a gente pode escadinha. Como é que é a escadinha? Em gotas que a gente estava falando aqui. Então tem medicações, eu faço muito isso. A gente começa em gotas. E na escada a gente faz. Qual que é a lógica? Na escadinha, né? Então, o gota a gota. A gente vai fazer aumentos menores, mais frequentes. Aumentos menores, mais frequentes. Por exemplo, uma coisa que eu faço eventualmente, estalopram. Paciente com pânico, depressivo, doutor, eu passo muito mal, já tomei, eu passei no outro médico, ele entrou com 60 miligramas de duloxina para mim, eu tive muita náusea. Tranquilo. Então a gente começa com gotas. Então começa com 5 gotas, aí a cada 3 dias aumenta uma gota, por exemplo, até chegar em 10 gotas. Ou teve um paciente, juro por Deus, isso é pecado, né? Eu juro por Deus. Eu juro para vocês. Que meu sim seja o sim, que meu não seja o não. Eu já comecei com uma gota. Falou, não, vai tomar uma gota, a cada 3 dias aumenta uma gota. E vai me falando. O que acontece? Eles aceitam, né? Tem uns pacientes que são muito sensíveis e muito tem uma antecipação ansiosa muito grande. Ele toma uma gota, ele vê que não acontece nada, nem pro bem nem pro mal. Aí passa para 2, 3. Aí ele manda mensagem: doutor, tô na quinta gota, eu tô bem, podemos acelerar? Opa, manda bala, né? Então tem paciente que eu vou gota a gota, uma gota por dia. Aí vai das estratégias, né? Só tem que ver a velocidade, porque se eu demoro muito também, né? Uma gota por semana. Putz, aí vai demorar 10 semanas para chegar numa dose boa de estalopram ou fluoxetina. Então, de maneira geral, como é que eu faço? Para o extremo do paciente sensível.
gota a gota, a cada 3 dias, e a gente vai se falando. Tá tudo bem? A gente aperta o passo, né? De maneira geral, comece com 5 gotas do estalopram ou da fluoxetina, ou até 10 gotas da fluoxetina, depois é progredindo, né? E isso é legal porque o paciente ele tem a sensação de controle, ele tem a sensação de controle, e ele para se tiver algum desconforto. E muitos me contam, né? Olha, doutor, quando eu trabalhava no SUS eu fazia muito isso. Doutor, olha, eu tomei até 7 gotas do estalopram. Depois eu parei porque a 8ª gota eu não fiquei muito legal, então eu resolvi parar. Então ele tem esse manejo de frente de sentir, aumenta tudo de uma vez, né? Até porque o paciente nem tem um comprimido às vezes. Ou fraciona, enfim, fica meio embolado. Então, inclusive, quando a medicação existe em gotas e o paciente é sensível, eu tendo a dar preferência. Se eu tenho um paciente que eu acho que se daria bem com sertralina e escitalopram, e esse paciente que eu vejo que ele é mais sensível, eu escolho o escitalopram por conta da possibilidade de administração. E costuma dar certo. Aí quando eu chego na dose terapêutica, eu costumo trocar para comprimido. Por quê? Porque é mais prático, né? O sujeito precisa ficar pingando gotinha lá, aí ele tem o risco de se embananar. Então, é isso aí.